Olá, bem-vindos ao Empresários em Destaque. Hoje nós teremos aqui a presença da Ângela, da fábrica Luz de Cristos, uma indústria que fabrica velas há mais de 16 anos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nesse nosso programa nós vamos conversar um pouquinho dos desafios e conquistas de ser empresária. Aproveite, clique lá no nosso canal, acesse SB Notícias, clica no sininho, segue o nosso programa e todos os outros programas que estão aqui na sua TV SB Notícias. Ângela Cambraia, formada em Comunicação Social, finalista do Prêmio Mulheres Empreendedoras do Sebrae, mãe de 4 filhos e empresária, sócia da Luz de Cristo Velas. Ângela, bem-vinda ao Empresários em Destaque. Eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua abertura, o seu início aí. Conte um pouquinho, um olá a todos. Olá, quero agradecer, Stefano, pelo convite, porque é sempre importante divulgar o nosso trabalho, a empresa. A gente sabe que hoje precisa divulgar, senão ninguém sabe quem é você, de onde você veio. A Luz de Cristo ela começou em Limeira. Foi na cidade vizinha ainda, depois que vocês acabaram vindo para Santa Bárbara, né? E o que trouxe vocês para Santa Bárbara do Oeste? Então, a história é um pouquinho longa. A gente começou, sou eu e meu marido, da Malto Cambraia. A gente se casou em São Paulo e tinha uma vontade de montar algo. Então, foram estudos, a gente começou a estudar, fazer vários cursos no Sebrae para ver o que realmente seria o nosso, o que a gente ia trabalhar. Nós trabalhávamos ainda em empresas, mas o sonho era de ser empreendedor mesmo, de ter um próprio negócio. Então a primeira coisa que a gente foi fazer foi estudar. O Sebrae ajudou muito e aliás, em todos esses anos, a gente todos os anos faz alguma coisa, estuda, faz algum curso diferente para melhorar a empresa. É a rotina do empresário, do empresário. Não tem como fugir disso, Não, e nunca achar que tá tudo certinho, que já tá, porque principalmente no Brasil, as pedrinhas vão aparecendo de onde você menos espera, Isso é verdade. Então, de São Paulo, nós fomos para Limeira, ficamos acho que uns 5 anos em Limeira, onde a gente começou com uma loja de artesanato. Era um outro negócio que vocês tinham, não era a indústria ainda vocês tinham uma loja. E essa loja vocês vendiam o que na loja? A gente fazia os artesanatos, fazia vela, fazia sabonete artesanal, essas Era coisas. naquele conceito ainda das velas artesanais, com formatos diferenciados. Isso, vela de gel, aquela que é transparente e tal. Com aroma. Isso, era bem artesanal. Tá. A gente montou a loja. Viemos para São Paulo, eu da Malta, a gente tinha um filho pequeno, o Vinícius. E alugamos um espaço e fomos vender, Nossa, montamos a nossa empresa. Só que aí a realidade não foi nada fácil, porque a gente tinha dia de não entrar ninguém na loja, a gente achava que ia bombar, tínhamos estudado, feito plano de negócios e tal. Mas foi muito interessante, porque a partir do plano de negócio a gente começou a analisar, ver o que estava errado, e a gente percebeu que as pessoas queriam aprender a fazer o artesanato, não queriam comprar. Na verdade, o sentido do artesanato estava mais numa questão mais de um hobby pessoal do que propriamente numa aquisição. Isso, foi bem isso que aconteceu. E aí a gente mudou a rota, foi muito interessante ter um plano e ter estudado, porque a gente começou a perceber o que realmente o cliente queria. E aí a gente começou a ensinar. Então a gente fazia os cursos e cobrava baratinho e tinha bolo, para conquistar as pessoas. E aí vendia o material. Certo. Ao invés de vender a vela pronta, você vendia o material para a pessoa fabricar seu próprio artesanato. Isso. Só que a gente já fazia velas para a igreja. Certo. Então, você já começou a fornecer alguns produtos, isso para a igreja local. Para a igreja local. De Limeira mesmo. Limeira e Santo Amaro, que é onde a gente tinha vindo. Porque Santo Amaro, São Paulo. São Paulo. Tá. Que a gente veio de São Paulo, certo, para Limeira, arriscar, para abrir o negócio. E aí as pessoas começaram a comprar. E foi bem interessante, porque a gente começou a fazer, girar o negócio. Isso. E aí, Ângela, eu vou deixar o nosso telespectador, ouvinte, o Thiago Alves, nosso diretor aqui, às vezes ele me olha feio, viu, pessoal? Eu vou compartilhar isso, mas é porque eu improviso, às vezes, alguns pontos
E o Thiago não pode falar, né? Porque ele está do outro lado da câmera. Mas a gente vai ter aqui uma surpresa que aí na semana que vem com o Damalto, né, também da Luz de Cristo, ele vai conversar conosco por que ele trouxe essa ideia da vela. Então a gente vai deixar isso para surpresa no próximo programa. A gente vai dizer como que surgiu essa oportunidade, né, esse conhecimento de vocês. Mas vamos voltar à nossa história aqui na questão realmente. Então vocês estavam vendendo velas para as igrejas em Limeira, Isso. Santo Amaro e São Paulo, que vocês tinham contato. Isso. Né? E aí, de novo, como é que vocês chegaram em Santa Bárbara do Oeste? Então, aí de Limeira, a gente começou, como eu te falei, dar os cursos e tal. Só que a gente queria crescer. Então, o nosso intuito era ser grande. Sim. Tanto que quando a gente começou, fez um plano de negócio, a gente queria ser referência no Brasil em velas. Então, para a gente ser referência, a gente precisaria crescer mais do que aquele espaço que a gente tinha em Limeira, tem uma fábrica, né? Sim. Então, a gente vendeu o negócio, porque a loja, porque a gente percebeu que as velas para a igreja trariam mais retorno do que o que a gente estava tendo naquele momento. Perfeito. E aí nós decidimos ir para Arthur Nogueira por alguns motivos, que na época a gente achou que seria mais viável. Só que também não foi o que a gente esperava. E um dia, vindo aqui para Santa Bárbara, ter um almoço com alguns amigos, a gente passou em frente à incubadora de negócios e os olhos brilharam, o coração bateu mais forte. Falei, nossa, uma incubadora de empresa, a gente já tinha uma ideia do que seria uma incubadora por ter contato com o Sebrae. Você lembra que ano foi, Ângela? Foi em 2007. 2007. A incubadora de Santa Bárbara, ela completou mais de 10 anos, né? Foi de 2007 para 2008. Eu não me lembro se... Porque nós vimos em 2008. Eu acredito que foi no começo de 2008. Não foi em 2007. Que aí foi quando vocês passaram no processo seletivo da incubadora, foram aceitos aí pela inovação que vocês estavam trazendo, né, na área industrial, que a incubadora de Santa Bárbara é uma incubadora industrial. Isso. Ela difere um pouquinho de algumas outras, né, que são ligadas às vezes ao agronegócio ou à área de saúde, que nem nós temos em Ribeirão Preto. Mas aqui especificamente Santa Bárbara, ela é uma incubadora com foco industrial misto, né? E isso é bacana porque a gente tem aí a oportunidade de ter uma indústria de velas em Santa Bárbara. Então, e foi exatamente isso que aconteceu, que você está contando, né? A gente veio com a proposta, era bem cru, a gente fazia em casa, no quintal, tinha uma edícula no fundo da casa e fazia. Era eu e o Damalto, ele vendia, eu pintava as velas, então era muito artesanal. Essa questão que você levantou é importante, né? Você tem a questão do sócio como um complemento, né? Isso. Eu acho que isso dentro do perfil de qualquer empresa é um grande desafio, né? Se todo mundo faz a mesma coisa, falta as outras partes da empresa. Como é que foi esse processo dentro da Luz de Cristo? Foi assim, automático ou vocês foram construindo isso ao longo dos 16 anos, né? Isso. 16 anos de empresa. 16 anos. Como, né, você comentou, esse início do porquê nós entramos nesse ramo de fazer velas para a igreja vem do Damalto, e aí ele vai explicar melhor o porquê que isso aconteceu. Mas foi um processo construído, porque quando a gente começou, era tudo muito cru. Apesar de ter estudado, a experiência que vai formando o empreendedor, né? A gente vai aprendendo todos os dias. E aí foi se formando naturalmente o que era o talento, o que era a facilidade de cada um para fazer as coisas. Tanto que ele tinha o conhecimento, ele tinha a rede de contatos, então para ele era muito mais fácil ter o contato com o padre, com a pessoa que comprava da igreja, porque a gente foi entrando nesse nicho, aí foi tudo se encaminhando para isso. Era um foco de mercado que vocês estavam atuando, né? Isso. Que essa questão, né, Ângela, que a gente fala muito, né, de quem está começando uma empresa, às vezes você precisa ter um nicho para começar, né? O seu cliente nunca pode ser todo mundo, né? Se você quiser atender todo mundo, é o primeiro passo que você está cometendo para quebrar, né? Essa que é a verdade. Então a escolha do nicho com certeza foi muito importante, né, para dar um foco de atuação. E eu tenho uma curiosidade dentro desse nicho, foi muito interessante. No começo, quando a gente não tinha pouquíssimos clientes, a gente queria crescer. E a gente foi oferecer para as lojas que revendem para os padres. Então saímos, né, procurando, ninguém quis. E aí a gente falou, então vamos oferecer direto para o nosso. Sim. Apesar de ser uma fábrica, a gente queria oferecer direto para uma venda direta para o consumidor final. Sim.
Então não foi algo escolhido, assim, foi uma circunstância, a gente optou por isso, por não ter outra escolha no começo. Então, e foi uma escolha acertada. Sim. Tá? Depois de muitos anos, a gente percebeu que era aquilo mesmo. Mas que seria os primeiros anos é difícil essa escolha, né, Ângela? É difícil, porque a gente não sabe. E toda hora você fica com aquilo na cabeça, né? De falar, poxa, será que eu tomei a decisão certa? Não é? Dá uns pânico às vezes. Você chega sábado de manhã, assim, você acorda, você fala, segunda, será que eu continuo nisso ou será que eu vou mudar? Né? Foi bem isso que aconteceu. E depois, com o tempo, a gente percebeu que foi o caminho certo, né? De acontecer. E aí, quando a gente veio para a incubadora, a gente não tinha máquina, não tinha... tinha mão de obra. Uma caixa vazia, né? Tinha mão de obra, já tinha alguns clientes. Certo. Tinha uma parte de marketing já ensaiada, porque como eu fiz comunicação social, né, para publicidade e propaganda, então tinha algo bem cru mesmo, mas a gente já tinha um folhetinho. E aí, quando nós viemos para cá, as coisas melhoraram muito, porque a gente tinha o CNPJ já para indústria, porque antes era comércio só, que a gente trabalhava como artesanato, então não tinha essa facilidade de você já ter da empresa já ter um CNPJ. E o processo da incubadora auxilia muito esse início, né? Porque você já tem os boxes preparados realmente para receber uma indústria, você tem as orientações que acontecem ao longo do ano. Então isso realmente te dá um preparo, né? Foram quantos anos na incubadora? 4 anos. 4 anos. A gente ficou um tempo a mais. Bastante tempo a mais. Normalmente ficamos. Nas incubadoras são 2, 3 anos, né? No máximo. Nós ficamos a mais porque a incubadora passou por um processo, nesse período que nós ficamos, ficou sem gestor, teve uma mudança lá. Teve uma mudança, tanto que nós mesmos, os empresários que ficamos gerindo durante um bom tempo, certo. O que era pago, o rateio, era tudo... Foi o grupo de empresários mesmo que fazia isso. Então, quando a prefeitura se estruturou novamente, entrou uma nova gestão, aí a gente conseguiu voltar a ter, né, o apoio, o Sebrae de volta, toda a estrutura que a incubadora... Por isso que acabou estendendo um pouquinho mais o prazo de vocês dentro da incubadora, né? Mas foi excelente para nós, em todos os sentidos, né? A nossa gratidão é muito grande a todos que passaram, as empresas, porque a gente tinha outras pessoas para conversar, foi muito interessante. Então, esse período, a gente conseguiu ir para uma feira, nós pegamos um empréstimo, fomos para uma primeira feira para a Expo Católica com um stand pequenininho. Quantos metros quadrados? Era 9 metros quadrados, era 9 metros, mas a gente conseguiu ainda ampliar porque teve uma outra pessoa que trocou e a gente acabou ficando com 12 metros na época. Então acabou ficando não tão pequeno. A gente achou o máximo, né? Muito bom, né? A gente achou o máximo porque nós conseguimos fazer com que o nome, né, começasse a ficar conhecido. Sim, né? Começa a criar uma existência, né? E isso é importante porque... vocês têm um produto de qualidade, né, que atende uma necessidade do mercado e com isso você consegue o principal ponto que é mostrar. Né? Se as pessoas também não sabem que você faz isso. E a incubadora, o processo de incubadora, de estar com outros empresários, em associações, a gente sabe que isso acaba ajudando, né? Principalmente nos momentos de desafios, né? Que são aqueles desafios que você fala, poxa, como é que eu consigo? Né? E a Ângela mãe? Como é que você administra essa questão mãe, empresária? Olha, no começo foi bem difícil, porque como não tinha, né, a gente não tinha muitos funcionários, no começo eram 2 funcionários só, e acabava que eu e o Damalto acabávamos tendo que nos dividir nas tarefas, né, ele com vendas externas e eu viajava muito. Então, assim, no começo era um filho só, e aí foram aumentando os filhos. Conforme a empresa foi crescendo, o número de filhos... Você aumentou a proporção, Ângela? A proporção foi bem parecida. Mas aí a construção da família, né? Então isso família. é algo muito importante também a gente sabe que isso acaba afetando a empresa positivamente, né? Se a família é um planejamento da família que está crescendo, faz parte, né? Faz parte. É lógico que uma empresa familiar, né? Quer dizer, você ter o sócio tem seus desafios também, né? Mas essa questão realmente de administrar, né, a empresa, quer dizer, você sempre esteve à frente da empresa, né? Mesmo mãe,
né? Sim. Você duplicou suas tarefas, não é isso? Isso, duplicou as tarefas, porque assim, a gente sempre tinha em mente de separar as coisas para não afetar nenhuma coisa nem outra. Para que eu conseguisse fazer meu papel de mãe, né, com qualidade, mesmo no pouco tempo que eu Sim. tinha com eles, e ao mesmo tempo manter a empresa, que é algo que a gente assim tinha muito, e até hoje a gente ama o que faz e faz com muito amor, de atender bem as pessoas, e tem que ter tempo, né? Dedicar, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade de tempo que se dedica ao negócio. É estar presente que a gente fala, né? Quer dizer, se você está com a família, você está presente com a família. Com a família. Se você está na empresa, você está presente na empresa, né? No começo é muito difícil fazer isso, porque como a gente não tinha dinheiro, a gente começou com 5 mil reais no início e depois quando a gente vendeu a empresa, a gente acabou ficando sem nada. Então nós começamos a empresa praticamente do zero. Sim. Então, o dinheiro que deixou de ser investido teve que ser investido em tempo e dedicação. Então, assim, não vou te falar que foi fácil, foi um desafio muito grande, de muitas lágrimas no início, de ter um filho chorando e ter que atender um telefone, porque eu tinha que escolher qual das duas coisas eu ia fazer, de ter filho internado e ter que ir para a empresa de manhã e depois ir à noite para o hospital, né? E isso me fortaleceu muito. Eu acredito que hoje nós, né, tanto eu quanto o Damalto, somos muito mais fortes porque enfrentamos esses desafios com a cabeça erguida. Sim. De um cliente falar, olha, eu não quero saber se seu filho está internado, eu quero saber do meu produto. E ele estava certo. Como empresário, eu tenho que colocar alguém que esteja à frente para resolver essas questões. Sim, então, mas eu não posso é uma construção, misturar. né? Mas é uma construção. É uma construção, né? Mas é aprendizado muito grande. Todas as dificuldades foram nos tornando mais fortes, né? Mas sem deixar de ter aquela delicadeza, de entender, de saber que tudo passa. E os filhos percebem isso hoje? Como é que você vê esse... Eles percebem, para eles é tão tranquilo. É natural para eles, né? Eles vão à empresa, mas eles sabem que é um pouquinho, eles vão lá, ajudam quando precisa, né? Mas eu não sei se algum deles um dia vai... chiar disso, reclamar. Até hoje não. Não, né? Você sabe que o pequenininho de 3 anos, ele fala, mamãe, você vai para a fábrica, assim, mas ele tem 3 anos, ele ainda não tem essa noção. Eles sentem falta, porque todos os filhos, eles sentem uma certa falta dos pais, né? Mas nós viajamos agora, ficamos bastante tempo juntos, mas sempre eles falam, mas tem que ir para a empresa, os menores, o maior já não, 16 anos já não. Mas é aquilo que a gente comentou, né? De estar presente, né? Se você, porque também não adianta nada, às vezes você tá com a família, mas tá no celular não sei aonde, tá no computador, né? O que adianta também, né? Então, é lógico que a gente entende que o desafio de mãe empresária não é tão simples quanto é para os homens. Né? Isso realmente a gente sabe disso. Mas é um pouco dessa força que você levantou, né? Esse empoderamento que a gente fala muito do feminino, né? Ele tem a ver não como, às vezes, como a gente fala, tem que ter cota disso, cota daquilo. Não. Na verdade, é uma compreensão e um apoio mútuo. Né? Então, se a família se apoia mutuamente, tudo é possível. Sim, sim, é possível. E eu não sei, nem é muito de ter essa... isso que você falou de quantidade, de saber tanto por cento, não dá para saber, é natural. E é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. Não eu acho que é um amadurecimento mesmo. Tanto da empresa, quanto de ser mãe, quanto de ser mulher, ter o tempo para mim, para fazer minhas coisas, para estudar. Né, porque eu gosto, então... Aí que eu estava te falando, a gente não sabe se algum dos nossos filhos um dia vão querer, né, assumir a empresa. Assumir a empresa. Eu que brinquei com você, falei que ia reclamar. Pode ser que reclame ou pode ser que ele queira realmente assumir a empresa. Aí é uma escolha deles, né? Pode ser uma escolha deles. E tem isso como natural, porque não é obrigação. Não, né? O sonho foi seu, da Malto, né? Não deles, necessariamente. Né? E ter isso tranquilamente.
porque cada um, né, vai escolher o seu destino. Ângela, com certeza nós teremos muitos outros assuntos aqui para conversar, né? Dar o desdobramento. Você foi uma das finalistas do prêmio Sebrae Empreendedora, né? Isso é um reconhecimento para você e para toda a região, né? Principalmente também para a cidade aí, que eu acredito até hoje que ainda você foi a única indicada aqui de Santa Bárbara, né, nesse prêmio e ficou entre as finalistas, né? Foi. Então isso é importante. Eu queria suas considerações finais, né, o que você poderia deixar aí como estímulo para quem está começando o negócio, quem quer realmente arregaçar as mangas e empreender nesse país. É difícil dar dica, porque tudo é da experiência e depende muito da força de vontade, né, de cada um. Mas eu vejo que a gente tem muitas mulheres empreendedoras aqui na região, tem um país extremamente empreendedor. Acabei de chegar de Alagoas e eu vi como esse país, a gente tira leite de pedra. Eu falo porque apesar de todas as dificuldades que nós temos, as pessoas precisam trabalhar, precisam comer, precisam vestir e sempre tem aqueles que observam as oportunidades. Porque as oportunidades estão aí para todos, né? Não existe pessoas especiais, existem pessoas que trabalham muito e que observam isso e que agarram as oportunidades. Mas para você reconhecer essa oportunidade, precisa se preparar. E esse é todo o segredo, né? Estudar muito. Muito obrigado, Ângela. Obrigada, eu agradeço muito aí sua presença, né? Eu acho que estimula mesmo os empresários, né? Estimula quem está querendo empreender, principalmente as mulheres, né? As mulheres realmente elas têm um espaço, elas têm uma importância e elas, eu sempre acho que elas têm mais força dentro das empresas, né? Se elas se posicionam dessa forma, a diferença é muito maior, né? Então agradeço imensamente sua presença. Agradeço a você que acompanhou mais este Empresários em Destaque. Toda semana nós vamos trazer algumas entrevistas. Na programação da TV SB Notícias tem outros programas, tem um boletim de notícias. Agora o pessoal também transmite aí jogos regionais, esporte. Faça desse canal o seu canal de informações. Siga lá, clica no sininho, SB Notícias, divulgue para os amigos, indique para as outras pessoas. São as informações da sua cidade, o local onde você mora, que este ano completa 200 anos. Até o nosso próximo programa, que nós vamos contar um pouquinho mais sobre a fabricação de velas da Luz de Cristo.